Oi, estamos aqui para mais uma aula, a aula 5 do Janeiro das Realizações. E o que é o Janeiro das Realizações? Gente, a gente está em janeiro e eu sei que todo mundo tem seus sonhos, seus desejos, metas, projetos. Só que a proposta aqui são três desejos no tempo de um ano. E a gente está falando sobre métodos e práticas para você acelerar as suas realizações. A gente sabe que os nossos desejos e sonhos mais ousados, a gente acha que vai demorar para realizar, né? Às vezes a gente sabe que a gente consegue realizar, mas sabe que leva 5, 10 anos. E em um ano você realizar os 3 desejos mais ousados da sua vida, os mais importantes para você. E é possível? É. É fácil? Não. É típico? Tipo, é uma coisa que todo mundo faz? Não. Mas é possível? É. E essas técnicas e estratégias foram feitas já por pessoas que realizaram. E realizaram em muito menos tempo do que elas pensavam. E a gente está aqui nessa quinta aula, e nessa quinta aula eu quero chamar você assim para responsabilidade mesmo. Tipo assim, você quer ou você não quer? Porque se você quiser, tá na hora da gente mergulhar, tá na hora da gente ir mais profundo. Nas aulas 1, 2, 3 e 4, eu falei sobre coisas que bloqueiam as pessoas. E na maioria delas são coisas emocionais. Porque não adianta a gente aprender técnicas, estratégias de ir lá, de fazer, de realizar, de colocar a mão na massa, se você sai munido ou munida com todas essas estratégias, mas na hora o teu emocional vai te impactar, principalmente se você é uma pessoa mais sensível, uma pessoa que se afeta com mais facilidade pelas coisas que acontecem emocionalmente falando, pelas informações externas, não porque você é fraco, não é isso. Mas sensibilidade quer dizer ter um cérebro que capta mais informações do meio e processa mais informações. É isso que é ser mais sensível, né? E aí, coisas como os medos das críticas, um cansaço, essas coisas elas vão bloquear. Por isso que a gente falou sobre elas até o número 5, né? Até a aula número 4. Mas hoje, na aula 5, eu quero chamar você e saber se você realmente quer. E se pergunte, de 0 a 10, o quanto eu quero de verdade realizar esses desejos, esses 3 desejos, porque se você quer, tá na hora da gente ativar a força, ativar a energia. A gente falou na aula passada sobre o combustível do nosso veículo, do nosso carro, que vai nos levar nessa jornada, nessa estrada, rumo a esse destino que são as nossas realizações. Só que se a gente tiver com drenagem de energia, é como se fosse um carro com o tanque de gasolina vazando, né? Você está andando e está vazando combustível e você não está sabendo. Então não adianta você ter o melhor carro e você ter a melhor estrada. Se você tiver sem combustível, você não vai chegar lá nas suas realizações, não é isso? Então, na aula passada, se você não assistiu ainda, assiste, porque a gente vai falar sobre possíveis drenos de energia, coisas que deixam você sem disposição, sem energia. Mas hoje não. Hoje a gente vai falar sobre o que é que dá energia, o que é que realmente acende a ignição do nosso combustível, do nosso carro, do nosso veículo, que muitas pessoas chamam assim, um zeste, né? Um tesão, uma vontade que vem de dentro. E isso é importante você saber se está aí. Se está aí forte, se está pulsando forte. E para isso, eu vou contar uma história. Como sempre, eu vou falar uma história. É a história de uma das minhas alunas do Acelerador de Realizações, né, a Carolina, que ela chegou para mim e eu perguntei, qual é o seu projeto, né? Ela estava cheia de obstáculos, né, naquele projeto, e ela falou vários obstáculos, só que ela contou os obstáculos, mas eu senti que o obstáculo real não era nenhum daqueles que ela estava falando. Quando a gente interage com alguém, é muito importante isso. A gente escutar não o que ela está nos dizendo, mas o que ela não está nos dizendo, né? A gente tem muitas autossabotagens no nosso pensamento, na nossa fala. Então a gente precisa ir por trás da fala, mais profundamente. E no caso dela, ela falava várias dificuldades, mas eu senti que não era nenhuma daquelas. E eu falei, qual é realmente
o seu plano, né? E o plano dela era, ela ia sair da casa dela, né? Uma casa de família, uma casa grande, uma casa que tinha vários quartos, num bairro residencial, ia se mudar para um apartamento com as filhas e naquela casa ela queria montar uma clínica. Aí eu perguntei, clínica como? Descreva. O que vai acontecer nessa clínica? E ela queria que o público da clínica fossem médicos. Médicos que alugassem as salas da clínica para trabalharem lá. E eu perguntei assim, e por que você vai... Por que é esse teu sonho? Por que é essa tua vontade? Na hora ela parou assim, ficou pensando, só que só depois, porque aí ela fez o curso, depois ela fez o processo de coaching, mas só depois é que ela me disse que quando eu perguntei por quê, ela ficou com raiva. Ela sentiu uma raivinha lá dentro dela. Porque ela pensou assim, ué, não é óbvio? Não é óbvio por quê? Como assim ela tá me perguntando por quê, né? E aí eu vou parar a história aqui um pouquinho para você ver que aí tem uma técnica que é a técnica do porquê. Pergunte-se porquê várias vezes que você vai cavando para chegar no âmago do seu desejo, dos seus porquês mais profundos, não os superficiais. E aí ela não me deu uma resposta muito de pronto, assim, quando eu perguntei por quê, mas ela estava de foco apenas no dinheiro, apenas na lucratividade dessa atividade, né? Mas medicina, médicos, clínica, não era uma coisa que fazia os olhos dela brilhar, nem o coração dela cantar. Então, eu fui investigando um pouco mais com ela e a gente chegou num outro modelo, que não seria um modelo de clínica para médicos, né? Mas seria um modelo onde ela teria arte, seria um ambiente onde, em vez de ser uma clínica para médicos, seria um ateliê onde as pessoas, poderia ter médicos, sim, também alugando as salas do espaço dela, mas seria um espaço que teria arte, terapia, teria eventos que fossem mais voltados ao desenvolvimento humano, de uma forma mais holística mesmo. E isso, quando a gente começou a falar sobre ela ter lá uma sala que seria um ateliê de arte, que poderia acontecer várias formas diferentes de desenvolvimento humano, eu senti os olhos dela brilharem. Eu senti o coração dela ficar animado. E aí ela remodelou o plano de negócio dela. E aqueles obstáculos todos que ela me contou que estava tendo, tipo o empréstimo que ela estava querendo para poder bancar a reforma, ou uma pessoa que estava atravancando, né, um relacionamento difícil que estava atravancando o processo, tudo isso se dissolveu, se diluiu e facilitou, e tudo foi muito mais fluido e mais fácil quando ela focou no que o coração dela queria e não apenas na lucratividade, no dinheiro. Faz sentido para você essa história que eu tô contando? E aí é quando a gente encontra o nosso zeste, é quando a gente encontra a nossa força de vontade, é quando a gente encontra o combustível mesmo, que vai fazer a gente andar mais rápido, porque sem isso, sem esse combustível, sem essa força, a gente não vai acelerar as realizações e a gente corre o risco de até realizar, mas não ficar satisfeito com as nossas próprias realizações. Então, para tudo que a gente está falando aqui e se concentra nisso agora, nesse momento. Tenta mensurar lá dentro de você, de 0 a 10, o quanto que está forte essa sua vontade para esses desejos, né? Sendo 0 aquela coisa assim, ai que preguiça, eu queria que realizasse assim, mas eu não tô com uma força dentro de mim para fazer algo nessa direção. E 10 é quando você tá pegando fogo de vontade, sabe? Quando você tá ardendo, aquele desejo é um desejo ardente. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, algo no meio, aí nesse contínuo. Então, dê uma nota para você e manda para mim essa nota. Manda para mim essa nota que eu quero saber o quanto que tá. São 3 desejos para realizar em um ano, então pega cada um desses desejos e coloca um número, o quanto que a sua força de vontade está ardendo realmente. Porque quando a gente olha para trás, se você está aqui assistindo uma aula de acelerador de realizações, como acelerar
as suas realizações, como realizar os seus 3 desejos em um ano, isso significa que você já é uma pessoa realizadora. As pessoas que se interessam por esse tema já têm uma força realizadora dentro de si. Só que, às vezes, tem um engano, que eu costumo chamar o engano do pão de açúcar. O pão de açúcar é assim, sabe aquele pão de açúcar do Rio de Janeiro? Que tem uma montanha, né? Um monte, um morro, né? Tem um morro assim, aí depois tem outro morro que é maior, né? Então imagine que o primeiro morro seja o primeiro pico da sua vida. Qual foi a realização maior da sua vida? Às vezes, hoje, você olha para trás e você pode achar que aquelas realizações não foram tão grandes, mas no momento que você realizou, eram, né? No momento que você achava que fazer aquele curso superior era uma coisa muito grande para você. Será que eu vou passar nesse vestibular, né? E aí você foi lá, você prestou o vestibular, você passou e você concluiu aquele curso universitário. Então, lá quando você era adolescente, era muito grande para você aquele desejo. Você às vezes pensava, será que eu vou conseguir? Só que você conseguiu, você fez. Então aquilo talvez foi o seu primeiro monte, o seu primeiro pico que você subiu e que você chegou lá e realizou, né? Ou pode ter sido o seu primeiro emprego, ou pode ter sido o seu relacionamento, pode ter sido, se você teve filho, pode ser ter o filho, né? Alguma coisa que para você era grande você realizou. Aí, essas coisas primeiras da vida, ou seja, o primeiro filho, o primeiro emprego, o primeiro curso superior, a primeira casa, o primeiro carro, essas coisas, quando a gente é adolescente, a gente acha que quando passar elas, que tudo depois vai ser mais fácil, porque a gente já realizou as primeiras coisas da vida. Às vezes a gente acha que aquele entusiasmo do adolescente, sabe? Que sai desbravando tudo, aceitando qualquer coisa, porque aquele desejo é muito importante. Às vezes a gente acha que aquilo é só da adolescência e é que é para ficar lá. Mas depois, né? Depois que a gente já teve uma vida profissional vivida, depois que a gente já realizou muita coisa, é como se a gente achasse que o próximo pico, imagina que tem a primeira montanha, né? E aí tem um segundo pico que é maior, né? É um desejo mais ousado ainda do que esses primeiros. Aí a gente acha que vai ter um bondinho do pão de açúcar, que é assim, você tá no pico da primeira montanha e para você chegar no pico da segunda montanha vai ter, sabe, tipo um teleférico assim, você pega um bondinho e vai pro pico. Só que não tem pão de açúcar aqui. Não tem bondinho para levar pra gente de um pico pro outro. O que acontece é que a gente tá aqui, para chegar no próximo pico, a gente precisa descer no vale. Não necessariamente quer dizer que a gente vai até o chão de novo, não. Porque para sair do chão e chegar no primeiro pico, a gente desenvolveu habilidades, nós desenvolvemos musculatura, força, conhecimento. Então nós somos outra pessoa hoje. A gente já tem um kit de ferramentas que são aprendidas na subida do primeiro pico. Então a gente desce um pouco, não desce tanto, mas precisa descer no vale para poder escalar uma nova montanha. E aí que tá o problema. O problema tá é que muitas pessoas não querem fazer de novo o esforço, não querem se esforçar novamente. E talvez você aí do outro lado esteja olhando para mim dizendo, Dani, eu não quero realmente não me esforçar. Eu não quero suar de novo, eu já suei muito, já ralei muito. Agora eu tô numa outra fase da vida que eu quero realmente um bondinho. Eu quero realmente que as coisas sejam mais fáceis. Só que aí, vamos falar sobre esse esforço, né? Quando eu falo esforço, o que você sente no corpo? Talvez você esteja sentindo uma resistência, né, a esse esforço. Talvez você ache que esse esforço seja dolorido, seja sofrido. Só que aí eu vou contar de novo a história lá da Carolina. A Carolina que ia fazer uma clínica de médicos e resolveu fazer um ateliê de arte que fazia os olhos dela brilharem. E aí ela foi em frente com aquele projeto. Ela conseguiu o empréstimo que ela precisava, ela conseguiu as parcerias, os relacionamentos fluíram e ela foi em frente.
E chegou o momento da obra. Aqui quem já fez obra, já esteve dentro de uma, sabe como é obra, né? Contratação de mestre de obras, de pedreiros, e tem o vidraceiro, tem o serralheiro, tem o marceneiro, e a gente tem que lidar com toda aquela situação, compra material de construção, faltou material, não entregou no tempo, teve um erro na obra, a gente sabe como que é, né? E o que aconteceu é que ela tava com essa força, esse zeste que eu tô falando, esse tesão tão forte de fazer aquele projeto, de fazer aquilo acontecer. Aquilo era uma arte para ela, aquilo era um filho para ela, aquilo para ela era um processo. Ela não, quando a gente realmente ama o que a gente está fazendo, quando aquilo está pulsando no nosso coração, aquilo não é apenas um empreendimento, um modelo de negócio, um jeito de ganhar dinheiro. Mas aquilo é um processo, é uma jornada que a gente vive com tesão mesmo, com vontade de viver. Então, sabe o que ela fez? Ela entrou no meio da obra e ela ajudou os pedreiros. Ela via que ia demorar, ela mesma ia lá, observava os pedreiros fazendo e ela pegou no cimento, sabe? Ela pegou no pesado mesmo, literalmente ela pegou no pesado e ela trabalhou fisicamente junto com os pedreiros. Só que nesse processo, ela contou o seguinte para mim. Ela disse assim: Dani, eu tava com tanta força, eu tava com tanta energia, que eu sei que isso é um esforço, mas não tava sentindo um esforço. Para mim não estava sendo esforçado, não estava sendo dolorido, não estava sendo pesado. Estava sendo gostoso fazer aquilo. Tá entendendo, gente, o que é que eu quero dizer? Ela estava se esforçando? Tava. Ela estava fazendo um trabalho pesado? Tava. Mas estava pesado para ela? Não. Ela estava sentindo que aquilo era um esforço? Não. Era um esforço, porém não parecia um esforço. Por quê? Porque tinha amor, tinha paixão, tinha tesão, tinha zeste, tinha vontade. Então, quando isso está presente, a gente dá o nosso sangue, a gente coloca a nossa força vital naquilo, mas não é pesado. A gente até fica cansado no final do dia, mas é um cansaço bom. É diferente de quando a gente está fazendo uma coisa. Imagina se ela tivesse ficado com o projeto da clínica de médicos. Sabe o que provavelmente iria acontecer? Ela iria desistir no meio do processo. Ela ia parar, porque ia ficar muito pesado, porque ia ficar sofrido e porque ela mesma ia se auto-sabotar, ia terminar justificando coisas externas, mas na verdade era interno, entende? Então a gente precisa, na verdade, recuperar esse zeste da adolescência, esse zeste da juventude e colocar isso de novo nos nossos novos projetos. Toda vez que a gente vai para um novo pico, a gente desce e a gente escala de novo essa montanha. Só que não vamos pensar que agora não tenho tanta energia como eu tinha na minha juventude para escalar a montanha. Não! Existe sim essa energia. É só a gente encontrar o que é que faz o nosso coração pulsar. E isso dá energia. Então, quando eu digo para tudo, é o seguinte: nem adianta você ir nas outras aulas do Janeiro das Realizações. Se você não tiver pelo menos um desejo, nem que você diminua para um desejo, mas se esse seu desejo ele não tiver esse zeste, essa força, esse desejo ardente, você não estiver se sentindo em chamas, então é o momento de parar tudo e achar essa chama dentro de você. E essa chama não é que você vai procurar ela, é que você vai tocar nela, é que você vai perceber que ela tá aí dentro de você. Só que às vezes a gente tá olhando para coisas, às vezes a gente lista lá na nossa lista de desejos coisas que não são realmente a pulsação interna. A gente às vezes tá buscando coisas pautadas na exterioridade, pautadas no que as outras pessoas dizem pra gente. Aí não vai ter zeste, aí não vai ter vontade, não vai ter desejo ardente. E aí a gente vai se cansar e a gente vai ficar sem combustível e o carro vai parar no meio da jornada. Faz sentido? Então esse é o momento chave. Eu vou dar uma aula especial no dia 30 de janeiro,
que é só para pessoas inscritas. Não vai ser aberto, não vai ser aqui no Instagram, não vai ser para todo mundo, vai ser só para pessoas inscritas. E vai ter poucos lugares disponíveis e eu só quero que esteja lá pessoas que realmente estão com esse zeste. E como é que você vai fazer para achar o seu zeste, se ele não estiver aí? Eu acredito que se você assistiu esse vídeo até aqui, você já sabe dentro de você o que é que realmente pulsa teu coração de verdade. O que é que faz teu olho brilhar mesmo. Você já sabe o que é. Só que às vezes você pode não estar com coragem de admitir. Para você mesmo, para mim. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu já vivi isso. Eu já tive medo de assumir qual era o meu desejo mesmo. Eu já tive medo de assumir para mim mesma e para as outras pessoas. Só que agora está na hora de dar esse passo, que é o passo da coragem de assumir para você mesma ou você mesmo o que mesmo te dá tesão, o que mesmo te dá zeste, vontade, sangue nos olhos, sabe? Aquela coisa. O que é? Calma que a resposta não precisa ser agora, tá? Respira e eu vou aguardar lá no e-mail, naquele e-mail do desafio, você me responder, tá? Se você não quiser ainda assumir para mim qual é o seu desejo, tudo bem. Mas pelo menos me escreve dizendo que você já assumiu para você mesmo, que você escreveu isso em algum lugar, que você falou isso em voz alta. Fala em voz alta o que é que realmente faz vibrar a sua pulsação interna. Ok? Então é isso. Hoje, nessa aula 5, a gente está indo direto no ponto raiz, que vai fazer realmente a gente realizar os nossos desejos e acelerar as nossas realizações. Grata por hoje, grata pela sua presença aqui e até o próximo Janeiro das Realizações, no domingo, às 9 da manhã. Tchau!